Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo de dicas, né? Que, como vocês podem ver no título, aqui embaixo, é sobre conversas entre NPCs ou conversas com NPCs no RPG Solo. Isso é um problema e muita gente se pergunta como fazer isso, qual a melhor maneira. Tem gente que pergunta se eu falo alto, né, toda vez. Então vou falar algumas coisas, lembrando que não existe uma resposta definitiva para isso. E ainda tem muita coisa para surgir nesse aspecto. Na verdade, eu acredito que essa questão de NPCs e relação de NPCs ainda seja o aspecto do RPG Solo que ainda tem mais possibilidades de desenvolvimento. A parte de simulação de mestre, eu acho que chegou num ponto em que a gente pode dizer que ela cumpre muito bem o papel. Essa parte de NPC tem alguns métodos, eu vou citar aqui, mas ainda tem muita coisa que pode surgir nisso, e vamos aguardar aí. Então, gente, algumas perguntinhas que faz relacionadas a isso. É que se os diálogos eu falo, eu interpreto eles, né? Não, eu não faço isso. Na verdade, eu faço isso algumas vezes em alguns gameplays porque está sendo gravado para o canal. Então ia ficar muito estranho eu parado, né, sem falar nada na tela, assim. Então eu falo só para exemplificar. Quando eu estou jogando sozinho, eu não falo, na verdade eu não falo absolutamente nada. O que eu gosto de fazer é escrever, né? E na maioria das vezes eu escrevo só os acontecimentos básicos. Por exemplo, os heróis chegam na nave espacial abandonada. Heróis têm dificuldade em abrir a porta. Eu faço tipo um tópico só para acompanhar, né? Dificilmente eu escrevo detalhadamente como se fosse um romance ou um conto. Eu só faço isso quando eu quero transformar em conto mesmo, para publicar depois, como eu tenho feito. Então esse é um ponto. E como é que eu resolvo então as interações entre NPCs no quesito de conversa ou com NPCs? Bom, eu uso algumas técnicas, nem técnicas são, né? Alguns procedimentos. Primeiro, né? Nem tudo precisa ser uma conversa, literalmente, né? Por exemplo, em grupo nem tudo é uma conversa. Imagina que você está jogando com um mestre e vocês chegaram nessa nave que foi abandonada e lá dentro, na verdade, tem duas criaturas alienígenas, existe uma língua comum nesse universo e elas estão conversando. Então, um dos jogadores fala, o meu personagem quer se aproximar para descobrir do que eles estão conversando. Aí o mestre, na maioria das vezes, ele não vai simular a conversa. Tem mestre que vai fazer isso, né? Vamos supor dois caras, né? Um e B, né? Olha, nós precisamos ir até lá. Mas ele tem aquela arma que nós queremos. Vamos lá e pegamos a arma também. Pode ser, tem mestre que faz isso, né? Acho que o cara lá do Critical Role, ele interpreta todos os NPCs. Mas a maioria dos mestres ia falar o seguinte, você se aproxima e depois pede um teste de percepção, alguma coisa, né? E você vê que eles estão falando sobre um objeto que foi levado para algum lugar por alguém. Então o mestre ele passou o que está sendo conversado sem necessariamente ter que simular a conversa. Isso acontece muito nas mesas, né? Por exemplo, os heróis entram no bar, lá no centro de Londres, o bar é frequentado por seres sobrenaturais, né? E o mestre muitas vezes descreve, olha, vocês entram lá e vocês percebem que a conversa está muito alta, as pessoas estão exaltadas e estão todas falando sobre o mesmo assunto, o lobisomem que foi avistado no topo do Big Ben, do relógio lá de Londres. Então o mestre falou do que eles estão conversando, sem ter que simular a conversa. Então a primeira dica nem toda conversa precisa ser simulada, tá bom? Faça perguntas, usem tabelas ou oráculos de perguntas complexas, né? Sobre o que eles estão conversando. Joga lá, saiu subterfúgio rainha, né? Eles estão conversando sobre supostos agentes da rainha que chegaram no Big Ben logo depois desse lobisomem ser avistado lá, né? Não precisa ser sempre um diálogo como é o nosso diálogo. Na maioria das vezes é assim que as coisas se resolvem, quando o mestre vai contar o que está sendo falado, o que está sendo comentado em algum lugar, né? Isso eu acho que contempla aí quase metade das interações entre NPCs, né? Você transforma o diálogo, na verdade, numa informação.
E a escuta, o diálogo, foi a forma narrativa que o personagem obteve aquela informação, né? Então o diálogo ele passa a ser tratado como um meio de informação, então você não precisa simular. Quando que eu vou simular? Eu faço isso geralmente nas relações entre personagens e NPCs. Meu personagem então vai se aproximar de uma dessas pessoas que estão falando desse caso e vou tentar obter alguma informação a mais. Eu estou investigando a questão dos lobisomens. E aí você faz a pergunta, né? O que eu perguntaria para ele, né? O meu personagem. Olha, você esteve presente no evento? E aí você usando oráculo, seja de sim ou não. Se você for usar oráculos de sim ou não, né? Não precisa ser sim. E você acha que é um lobisomem? Não. Não é assim que funcionam os oráculos de sim e não, tá bom? Eles dão a resposta sim ou não e você usa a lógica, interpretação e improvisação para criar o resto, mas já tem um vídeo lá, da semana passada, que eu falo sobre isso, tá bom? Ou usa uma tabela de assunto, de forma, de qualquer coisa para dar. E aí, eu costumo imaginar a partir daquela informação. Então, da mesma forma, né? A tabela me dá uma informação, eu interpreto aquilo, né? Eu tento interpretar o mais rápido possível, com a primeira coisa que vem, dificilmente eu mudo, só se fica uma coisa muito tosca mesmo, muito fora do tom da aventura. E aquilo é uma informação, exatamente como aquela conversa entre NPCs que você não precisa simular o diálogo. Mas eu acho interessante, a partir do momento que o meu personagem ele fez uma pergunta direta, eu já acho bacana ter uma pergunta direta. Eu não vou falar isso, eu simplesmente imagino. Aquele personagem, de acordo com as características que eu estou imaginando para ele, ou que eu sorteei para ele de alguma forma, como ele passaria a informação? De forma rude, de forma educada, de forma escancarada, sem rodeios, de forma velada. Isso dá um tom, isso muda bastante. Então eu imagino como seria se essa pessoa que eu perguntei é um vampiro hiper mega misterioso que aparece nesse bar lá em Londres uma vez por ano. Ele ia falar essa informação de uma forma velada, né? Então, vou abrir aqui, vamos supor que força interior, né? Peguei uma palavra aleatória aqui do livro do Tagmer, tá? Vamos supor que eu joguei no oráculo lá, numa tabela, e me diz que a resposta dele tem a ver com força interior. Então ele responderia como, né? Como eu imaginaria ele me respondendo, né? Um cara misterioso, né? Cheio de coisas desconhecidas, ele fala, eu não estava lá. Mas eu tenho meus meios de descobrir isso. E eu sei que havia um lobisomem no Big Ben naquela noite. Então, é assim que ele responderia, né? Dessa forma mais velada. Ele não fala como, né? Então, né, ele demonstra uma força interior, um conhecimento interior que ele não passa, ele só passa a informação, tá? E aí é legal você imaginar como ele falaria aquilo. Só imagina como seria essa frase passada por aquele personagem. O que algumas pessoas fazem, que às vezes eu faço quando é para colocar no blog, já faz tempo que eu não coloco gameplay no blog, galera, mas é simplesmente por falta de tempo, né? Agora junho e julho são períodos muito complicados na faculdade. Eu faço faculdade à distância já antes mesmo da quarentena. E quem faz faculdade à distância sabe que esse período é bem terrível mesmo. E mais a questão do trabalho, que está bem puxado também. Mas logo logo volta. Eu estou escrevendo no meu computador, eu tenho já uma aventura de Harry Potter no universo de Star Wars, que está muito bacana, já está bem desenvolvida, né? Que é exatamente isso, né? Harry Potter e Star Wars, um crossover. Já logo logo vai pro blog. E é isso, você pode escrever, né? Para entrar, tem gente que gosta de entrar na história escrevendo. Então escreve o diálogo, como se fosse um diálogo num livro, né? Ou só imagina, que vai mais rápido. Ou então você continua tratando só como uma informação. Tá, que força interior. Então ele diz pro meu personagem que ele não estava presente, mas ele tem meios de descobrir e ele pode afirmar com toda certeza que havia um lobisomem realmente na torre do Big Ben. Olha só, a informação foi passada da mesma forma. Isso levou menos de 1 minuto, nem isso na verdade, né? E são essas dicas que eu dou de interação. Então, faça um diálogo falado assim como eu recomendo.
né? Se você gosta de dramatizar no sentido de transformar em drama, né? Drama significa essa encenação, né? Esse teatro que acontece no RPG, o que pode acontecer no RPG. Se você curte isso, fala, né? Cria personagens, cria vozes. Acho que um exemplo bacana disso é o do Me, Myself and I, né? Do Trevor, lá no YouTube, que ele faz todas as conversas, mudando as vozes, os posicionamentos, criando personalidades. Isso é muito bacana, você não precisa estar gravando para fazer isso. Se você tem local para fazer isso, ninguém vai te achar maluco, é interessante também, né? E é interessante para entrar na história. Mas tem gente, primeiro, a maioria das pessoas não tem esse espaço que possa ficar sozinho falando isso. Se eu começar a fazer isso, minha esposa me interna também, né? Meus filhos vão achar que o pai deles está malucão. E tem vizinhos aqui, a parede é bem fininha, dá para ouvir muita coisa. Algumas coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? Mas se você não tem, ou você não gosta, né? Você não gosta de ficar falando sozinho. Eu, particularmente, quando eu estou sozinho, eu não falo assim, não jogo assim, quando eu não estou gravando. Fica tudo na minha cabeça, né? Eu só separo alguns segundinhos para imaginar como aquele personagem falaria isso para mim, né? E eu faço o registro por escrito quando é um diálogo muito importante, eu sei que isso vai desenvolver coisas na campanha ou na aventura, ou quando eu quero registrar isso, seja para publicar no blog ou para transformar num conto depois, né? Lembrando que essas são as dicas, galera, de como realizar o diálogo, não de como definir como o personagem vai agir, né? Aí a gente já entra no lance de tabela, de reação de personagens. O Mythic, ele tem a mecânica que eu mais gosto, que é o Behavior Check, né? Que é o teste de comportamento, check de comportamento, como ele se comporta, como o comportamento vai mudando, mas esse vídeo não é para isso, é como simular o diálogo, já a ação do negócio, né? Então é isso que eu uso, galera, né? Nada muito inovador, nada muito diferentão, mas isso pra mim basta, sabe? Uma dessas técnicas aí que eu falei, já me basta. E muitas vezes, se vocês separarem, quando eu tô fazendo o gameplay no canal, eu só trato o diálogo como informação, né? Ah, tá, joguei aqui, então ele fala que ele não viu ninguém passar por aqui. Pronto, é uma informação, ficou claro que ele falou isso, mas eu não precisei falar como ele falaria, não precisei imaginar que palavras ele usaria, mas a aventura continua a partir dessa informação. Esse é o meu jeito padrão quando eu não estou criando um conto ou quando eu não estou criando um post no blog. Então é isso, galera. Só dicas, ainda vou voltar nisso mais pra frente, tá bom? A gente se vê.